sou Isabel Nazarete e está no ar Isabel Nazarete no Mundo da Fama. Lugar onde você ri, acompanha notícias e sabe muito sobre o mundo dos famosos. E hoje quem está comigo é o... Emiliano Amaral. Seja bem-vindo. Obrigado, Isabela. Então, para começar nosso programa, conta um pouquinho sobre você, pessoal de casa. Bom, vamos lá. Eu sou ator, sou também locutor, apresentador e também trabalho com produção executiva de projetos culturais, captando recursos e ajudando a produzir, principalmente cinema. Ai, que legal! E quais são os seus principais projetos? Bom, que eu participei até hoje, eu fiz uma série de terror em Brasília, fiz uma minissérie em São Paulo também de terror, um thriller, muito legal. Eu participei do Levanta Regiane, que é um filme daqui de Goiânia, né, que contava um pouco da história de Goiânia para Globoplay, né? Passou até na tela quente, foi muito legal, me ver assim na televisão, né, rede nacional. E agora os próximos projetos que tem por vir, a gente vai gravar um faroeste no interior de Goiás. E também tem um projeto muito bacana que eu quero falar bastante dele para você, que é um projeto infantil chamado Capitão Fralda. As aventuras do Capitão Fralda. É muito legal, que a gente vai rodar aqui em Goiânia também. E aí a gente está na captura aí de novos incentivos, né, culturais para a gente rodar esse projeto aqui em Goiânia. Ai, que legal! Então conta um pouquinho sobre a história do projeto aí pra gente. Bom, As Aventuras do Capitão Fralda é a história do Samuel Godoy, que é um menininho que infelizmente não venceu o câncer, mas durante o processo dele no hospital, ele criou um personagem, um super-herói chamado Capitão Fralda. Então ele ficou marcado a história da vida dele, né, por causa dessa situação toda. Infelizmente a gente perdeu o Samuel, mas ele deixou uma história muito bonita, né, de luta, de garra, né, para vencer, para lutar contra essa doença tão difícil, né, que é o câncer. Mas ele virou lei. Hoje as crianças têm direito a ter um diagnóstico precoce em relação ao câncer. Então tem uma história muito legal que a gente quer contar isso no cinema. E se Deus quiser, a gente vai ter apoio de bastante gente legal aí pra gente contar a história do Samuel e ajudar as crianças a se tratarem do câncer com tempo para se curar. Né? Ai, que legal, um projeto muito bonito, né? Assim, mostra a força, o super-herói, é muito legal. E se alguém quiser ajudar no projeto, como que a pessoa faz? Bom, ela pode entrar em contato comigo, né, ou com o pessoal do projeto para saber como que apoia. É um projeto que tem lei de incentivo, então a pessoa, ao invés de pagar impostos, ela destina aquele valor para o projeto, né? E o projeto, inclusive, gera mais impostos, porque a gente, quando faz cinema, tem que pagar impostos também, né? Tem que contratar as pessoas e tal. Então, as pessoas acham que investir em cultura, o dinheiro não volta, mas pelo contrário, ele volta maior para o Estado, né, para o governo. É verdade. Né, infelizmente, mas a gente está aqui para poder sempre trazer informação e sempre desmistificar, né, essa coisa toda. Mas aí a pessoa pode procurar a gente mostra. Por exemplo, um exemplo legal, você assistiu o Ainda Estou Aqui? Sim, assisti. Então aparece lá uma lata de Toddy, lá na mesa. Então houve um patrocínio para aquela lata de Toddy toda vintage, né? Toda diferentona, tá lá em cima da mesa. Então houve um patrocínio em cima disso. Então assim as marcas aparecem. Às vezes é uma marca de carro, né? Por exemplo, os filmes do James Bond teve uma época que era patrocinado pela BMW. Então todos os carros do filme eram BMW. Então dessa forma as marcas apoiam o cinema e aí a gente consegue fazer cinema que não é fácil. É verdade. Ao mesmo tempo, ajuda a marca e ajuda vocês, né? É muito bom. Exatamente. E também é sempre bom apoiar causas sociais, né? Apoiar Exatamente. filmes, cultura. A gente chama isso de cultura com propósito, que vai além da ficção, além da história, que traz uma mensagem, né? Que faz assim algo a mais pra gente, né? Pra sociedade. É verdade. E como que surgiu a vontade em você de participar de ser ator? Bom, essa é uma história boa também. Eu resolvi ser ator depois de bastante tempo. Eu tenho 44 anos,
Então faz 5 anos que eu tô nessa vida como ator profissional. Então eu fazia trabalhos informais na publicidade durante um tempo, mas na pandemia uma coisa chacoalhou dentro de mim e eu falei assim, eu preciso trabalhar com arte, porque eu gosto muito de me emocionar e emocionar as pessoas, me sentir emocionado e ver as pessoas sendo tocadas, né, de forma profunda. Então eu decidi, falei assim, agora ou eu vivo disso ou eu vou sentir que eu deixei de fazer algo que realmente me move de forma diferente. Então faz 5 anos que eu trabalho na área, que eu estudo e trabalho na área. Eu já fiz uns 13 projetos mais ou menos no cinema, já fiz teatro infantil, já fiz teatro musical, que eu estudo canto também. E é isso, a gente tem que fazer de tudo um pouco, mas a arte é difícil sair dela. Ai, que legal, muito talentoso, hein? Obrigado. E qual projeto te marcou mais desses que você fez? Desse que eu fiz um projeto recentemente que era no cinema religioso, né, a arte sacra, que chama São Miguel Arcanjo. E houve uma preparação bem bacana, eu fiz um vilão, um cara malvado, mas houve uma intensidade, a gravação foi bem intensa, assim, foi muitos dias, né? A gente fez uma cena debaixo de chuva de mentira. E tava muito frio no dia, e a gente se sacudia assim, se abraçava, enrolava em toalha. Então eu gosto disso, de ser intenso, sabe? Do momento da gravação, do set, de mexer com a gente. E eu acho que foi o que mais mexeu comigo, assim, desse pouco tempo mais recente, né? Das coisas que eu mais fiz mais recentemente. Ai, que legal. Então você gosta desses mais intensos, assim. Sim. Ele também é muito bom, eu também gosto bastante. Legal. E como você se prepara antes de entrar em cena? Bom, a gente trabalha as preparações diferentes, às vezes vem coisas com a expectativa de roteiro do personagem, né, do diretor, ou a gente prepara de uma forma que a gente se coloca no lugar daquele personagem. Tipo assim, o que aquela pessoa sente que eu já senti, ou que eu já tive perto de alguém sentiu, entendeu? Uhum. Então, para transmitir verdade para a cena, é importante a gente se colocar na vida do personagem. Então a gente pega, por exemplo, lá, vamos imaginar que tem um personagem chamado Enrico. Aí o Enrico, ele tem um sobrenome italiano. E aí aquele tipo de povo, ele é um povo mais sisudo, muito expressivo, né? Então a gente cria um passado para essa pessoa, pensando como que ele viveu, como que ele foi criado. Por exemplo, se ele tinha um pai presente ou se ele tinha um pai sisudo, que deixou ele mais machucado, sabe? Então isso dá uma verdade para a cena. Às vezes você não precisa falar nada, mas você vai trazer na expressão e no sentimento aquela verdade que o personagem quer passar no roteiro, na história, entendeu? É verdade. E tem muita gente assim que não é do meio, né, que acha que é só você jogar a fala, né? Mas é muito importante estudar o personagem, colocar no lugar dele, né? Com certeza não é só talento. É verdade. Tem que estudar um pouquinho, né? Tem. Atuar precisa de muita dedicação e muito estudo. É verdade. E antes de você ser ator, você fazia o quê? Bom, eu passei por outras coisas, outras linhas de trabalho, mas eu tive empresa, fui fotógrafo um bom tempo, fotografava eventos em geral, algumas coisas. Então sempre tive um pezinho ali perto da arte, né? Mas eu sempre empreendi, sempre me desenvolvi, sempre me vendi, né? Sempre me coloquei no mercado. Então eu tive a oportunidade de experimentar outras áreas durante a minha vida toda, mas já fiz de tudo um pouco. Que legal! E quem é a principal pessoa que te apoia nesse mundo? Quem é a principal pessoa que me apoia nesse mundo? Essa é uma pergunta interessante. Porque eu acho que tem pessoas que eu gostaria que me apoiassem mais. Mas o meu maior apoiador sou eu mesmo. É você mesmo? Eu mesmo. Que legal. É sempre bom ser independente, né? Não depender de muitas pessoas. A gente tem que ter muita resiliência, muita vontade Sim. para querer. A arte é difícil, mas quando a gente entra nela, a gente não dá conta de viver sem mais. É verdade.
E qual é a sua meta para o futuro no meio da arte? Bom, eu tenho vontade de fazer cinema no exterior, né? Que eu tenho um bom inglês, então eu tenho mais vontade de ir para o exterior do que ir para os mercados grandes do Brasil. Graças a Deus a gente está vivendo um momento no cinema brasileiro que as coisas estão acontecendo em outros estados, não só no eixo Rio-São Paulo. Mas eu tenho muita vontade de fazer cinema no exterior. De alguma forma eu tenho certeza que no exterior um dia eu vou fazer cinema. Ai, que legal. É só estudar um pouquinho, tenho certeza que você vai conseguir ir lá pra fora. Tenho certeza. Obrigado. E qual que é a sua maior inspiração no meio? A minha maior inspiração fora tem alguns legais, igual o Daniel Day-Lewis, que é um cara incrível pra mim, que ele é um ator muito profundo. Alguns legais, tipo o Brad Pitt, como é que fala? Alguns assim mais bem conhecidos, Marlon Brando, das antigas. Agora daqui do Brasil eu gosto muito do Alexandre Nero, até me acho meio parecido com ele. O Matheus Nascergalli eu admiro bastante também. O Babaioff no teatro é incrível. Então assim, tem muita referência das mulheres também, a Elisa Lucinda, tem muita gente incrível, Fernanda Montenegro, tem várias referências aí bacanas aí. Tive a oportunidade de conhecer o Selton Mello há pouco tempo, um cara incrível, super receptivo. Também eu fiz uma pontinha na novela que vai ao ar na Globo no ano que vem, com o Tomás Aquino, um cara muito bacana, muito tranquilo, super receptivo. É isso, tem muita gente massa aí pra gente aprender e acompanhar. Ai, que interessante! E qual tipo de estilo você gosta de atuar mais? Comédia, terror? Eu gosto do drama. Do drama? De vilão. É legal? Eu acho legal da tensão, assim, do drama, da vilania, assim, eu acho legal. É legal, né? Eu também gosto. Eu não dou conta de fazer comédia, assim. Eu vou aprender a fazer comédia. Eu fiz umas aulas de palhaçaria e se der certo eu vou fazer comédia um dia. Aí você vai tentar dar um jeitinho ali da comédia. Não sei, eu vou dar um jeito, fazer alguma coisa. Dá um jeitinho, né? E tem um personagem seu que você já fez que te marcou? Eu gosto muito do Enrico Balestrini, que é desse do São Miguel Arcanjo, que eu tive bastante cena legal, diferente. Porque eu acho legal quando a gente tem a oportunidade dentro de um projeto de ter um arco, a gente chama de arco, né, do trabalho bacana, assim, que ele sai de um lugar e vai para outro, onde ele tem uma jornada de personagem bacana, sabe? Então eu acho que o Enrico Balestrini, que é do São Miguel Arcanjo, vai ter uma história legal. E eu fiz uma minissérie em Brasília, uma série, na verdade, em Brasília, que tá... Olha só que você vê, tanto que é interessante. A gente gravou em 2023, isso não tá pronto ainda. Então ela demora para ser editada. São mais de 2 filmes, assim, no total de tempo de gravação, assim, para finalizar. Então são 9 capítulos grandes e tal. E eu fiz eu vou passar uma mensagem muito bacana não, assim, muito importante, que eu fiz um infanticida, que é quando ele mata a criança. Então é um cara que perdia a linha, que era um vilão muito ruim, muito mal, né? E que é uma série de policial. Então vai contar histórias diferentes de pessoas, né, malvadas, por assim dizer. Mas eu fiz um senador que bebia demais, perdia a linha e acabava machucando os enteados que ele tinha. Então eu tô doido para ver esse resultado na tela, como é que ficou, entendeu? Eu acho que isso também vai dar uma boa história. Nossa, bastante adrenalina, né? É muito louco fazer isso, tipo assim, dá uma tensão muito grande, mas a gente tem que ser profissional para poder lidar com as coisas e passar. Deve ser muito legal. E tem algum papel, assim, que você teve que recusar porque achou demais ou alguma coisa do tipo, ou nunca precisou? Não, pra te ser sincero, eu nunca neguei nada, assim, só quando não tinha tempo e tal, principalmente projetos universitários. Porque como tem pouco tempo que eu tô profissionalmente nessa área,
eu tive que escolher uma coisa ou outra por tempo e tal. E às vezes o projeto universitário a gente usa mais para poder ter experiência, para poder viver uma coisa diferente, para apoiar, né, futuros profissionais, que é muito importante, acaba que vão ser futuros parceiros de trabalho, né? E isso é bom para quem está no começo participar desse tipo de projeto. Então eu só neguei uma situação ou outra mais nesse sentido, de projetos independentes, que realmente não tinha tempo ou não tinha grana e tal, porque acontece muito de projetos independentes às vezes não ter grana para pagar bem e tal, mas como início de carreira eu acho importante não aceitar tudo, mas ficar aberto aos projetos para poder viver e ter experiência. É isso aí. E você tem vontade de criar um projeto seu no futuro? Eu tô até escrevendo um negocinho lá em casa lá, que depois eu te conto mais, mas eu tenho vontade de fazer, eu tenho uma paixão muito grande, que eu vou falar um pouquinho, que é o teatro musical, né? Eu faço aula de canto também para ajudar com algumas coisas, com dicção, né? Eu tenho muita vontade de cantar, de fazer teatro musical, estou estudando para isso, mas eu estou escrevendo um teatro musical e aí pra frente eu vou contar mais Ah, que sobre essa legal. Não história. pode dar muito spoiler não, né? Não, a gente tem que deixar os projetos caminharem primeiro. E qual a diferença que você acha de trabalhar com público infantil e pro adulto? Ah, eu fiz o teatro infantil e é muito legal, porque a criança, ela é, vamos dizer assim, ela é pura, ela abraça a sua ideia, ela abraça a sua causa, ela vê eu fiz Rei Leão, sabe o Rafiki Ah, sei. do Rei Leão? Eu fiz no teatro. Então a criança, ela te abraça, ela acha que você é o bichinho que saiu do filme e tá na frente dela, sabe? Então trabalhar com o público infantil é muito legal, assim, é muito diferente. E o público adulto, ele é crítico, mas ele te responde também, né, obviamente, mas ele é mais analítico, né, ele é mais crítico e tal. Um público infantil como é que fala? Satisfação garantida. Público infantil, assim, você tem certeza. O adulto já é mais assim. Criança também é exigente, mas é porque ela é pura, né? Ela entra Sim. na história, ela abraça a história. É um É. pouco diferente do público Sim. adulto. E qual a diferença que você percebeu também entre o teatro e o cinema? Tem muita diferença. Tem muita diferença. Principalmente porque o teatro é uma peça que dura 1 hora e meia, até 2 horas, né? Eu já assisti peça de teatro de mais de 4 horas. Nossa. Então você fica em cena ou na expectativa de entrar em cena o tempo todo. O cinema você tem aquele momento, igual aqui no programa. Tem hora que para, volta, fala de novo, tal, não sei o que, né? Troca uma câmera, coloca só em você, ou coloca em mim. Então o cinema tem essa sensação. E sem falar que a preparação e o trabalho teatral é bem diferente do trabalho de cinema. Sim, além que também o cinema assim, tem que ter menos expressões, né? Tem isso. Na verdade, se você me permite, o cinema ele tem expressão aqui no rosto. O teatro, você vai mexer a mão, você vai andar para lá, você vai andar para cá. E como o teatro é grande, a pessoa está olhando para um outro lugar e não para você. Mas você está lá. Então você não pode perder a cena, você não pode perder, você não pode descansar. Tipo assim, se a gente estivesse gravando, se tivesse uma câmera aqui atrás de mim e filmando você, eu poderia estar aqui, sério. No teatro tem que estar rindo e contracenando com você, entendeu? Então é essa a diferença. Tá sempre ativo no teatro, né? A televisão ela te traz para pertinho do público, entendeu? E o teatro é mais amplo. Sim. E já aconteceu de você esquecer a fala no meio de uma peça de teatro? E como você improvisou? Acontece. É importante esse trabalho de saber improvisar, né? De saber improvisar, de fazer um silêncio dramático para lembrar da fala e depois vir com ela. Fingir que faz parte da cena. Tipo assim, acontece. Faz parte do nosso trabalho como artista, como ator, a improvisação, né? O jogo de cintura, segurar o nervosismo. Sim. Uma vez eu fiz uma peça de teatro, eu esqueci a fala. Eu falei uma coisa parecida porque eu não dava pra ter uma pausa dramática. Mas deu certo no final. Pronto. Deu certo. O importante é isso. É isso aí. E qual peça infantil você mais gostou de fazer? Então, eu só fiz essa do Rei Leão.
Eu só tive a oportunidade de fazer essa. A gente chama de cabeção. Cabeção é quando você coloca aquela roupa inteira e tampa a cabeça. Sei. Entendeu? E aí eu fiz o Rafiki, mas eu amo a história do Rei Leão, né? Ele é muito legal, Sim, né? eu também gosto muito. E aí eu chegava lá e eu achava muito divertido, assim, fazer essa modulação de voz do Rafiki, assim, eu adorava fazer o Rafiki. Aí eu imagino. E você tem facilidade em mudar suas cordas vocais, mudar de voz, como que é? Eu tenho um pouco, assim, eu faço muito exercício de voz, porque eu faço locução para rádio, para essas vinhetas de televisão que a gente às vezes vê na internet ou na televisão, sabe? Que fala uma marca de uma coisa, então eu procuro sempre trabalhar a voz, aquecer, desaquecer, né? Que faz parte do trabalho. E aí eu fico buscando esses lugares diferentes, experimentando, porque é na experimentação que você descobre o que você consegue fazer, né? Sim, é verdade. E é sempre bom treinar a voz também pra dicção, né? Melhorar a dicção. Sim, eu tenho uma dica muito legal. Você lê em voz alta. Sim. Porque aí você vai prestar mais atenção nas palavras e vai ler elas com mais clareza, sabe? Então é um dos exercícios que eu faço diariamente, é na minha leitura diária, ler em voz alta. Que legal. E você tem um sonho em atuar em alguma emissora de TV ou participar de alguma novela, cinema? Eu fiz um teste esses dias para Netflix. Sério? Foi. E era uma história muito legal, que conta a história do Césio daqui de Goiânia. Eu queria ter muito feito. Eu queria muito ter feito. Porque é um streaming muito legal, né? Que faz coisas diferentes e tal, não sei o que. Então, eu queria muito ter feito, assim. Fiz o teste muito confiante, mas infelizmente não deu certo. Mas um dia eu vou estar na Netflix ainda. Um dia você vai estar lá, eu vou te ver lá, viu? Por favor. E como escritor, você disse que escreveu num projetinho aí que é participar. Você pretende fazer mais além desses? Eu quero, assim, porque eu acho que faz parte do trabalho do artista você entender de todos os processos, né? Assim, passear por todos os processos. Então eu gosto de escrever por experimento, né? Não com aquele compromisso, tipo, nossa, eu preciso e tal. Tem um programa que eu gosto muito que chama Novo Cangaço. Porque faz tempo que eu assisti, acho que é isso, Novo Cangaço. Ele foi escrito há 10 anos atrás. Nossa. E esse pessoal ficou tentando vender história, foi visitando streams e oferecendo e tal. Participei de uma palestra com os roteiristas. Então eu acho que é isso. Você escreve, vai amadurecendo, coloca pessoas para ver, entendeu? Embarca pessoas nesse projeto para poder, né, ganhar corpo e potência. E então eu quero trazer esse negócio de escrever ou pensar em projetos como um estudo artístico mesmo, entendeu? Não com esse compromisso de um dia fazer alguma coisa grande e maravilhosa. É como se fosse um hobby, né? Eu acho que é um hobby e um estudo. Faz parte. Que legal. Nosso bate-papo tá bom, mas agora a gente vai para um rápido intervalo e agora a gente volta. Combinado.